Aqui no Fusca 1970, continuando, a gente já colocou as lonas novas. Já fizemos a troca do retentor, porque eles estavam deteriorados devido a muito tempo aí. O cilindro de roda aqui tinha morrido, a gente colocou esse aqui, que ele é de alumínio. Eu tive boas experiências com esse tipo de cilindro de roda, só que ele é um cilindro que, se você aperta demais, principalmente esse parafuso ou esse aqui do cano mestre, que vem do cano mestre, ou até mesmo o sangrador, você pode espanar ele, porque ele é mais frágil. Então, assim, se você souber trabalhar, dá certo. Eu tenho um desse daí há 5 anos no meu carro, por enquanto não deu problema. Eu já coloquei aqui o flexível. Eu não mostrei colocando porque isso aqui não tem segredo, desde que você tenha a chave. Uma 17 para travar ali e uma 11 para você poder girar isso aqui, vai dar certo. Já tem coifa nova no lugar, foi trocada as duas. Ali já tem um meladinho de óleo porque a gente já colocou o óleo no câmbio, falta limpar ali ainda. E o principal, mas não menos importante, é essa parte aqui do cubo. Então a gente passou no torno e voltou a ficar lisinho aqui de volta. É aquela história, depende da situação, você precisa trocar. Mas tem situação que você consegue ainda dar uma sobrevida pro sistema. Só que neste caso aqui ainda dá para usar o mesmo. Ainda não ficou ainda tão fino aqui, mas acontece situações onde vai ficar muito longe aqui na área de contato e aqui vai ficar muito aberto. E aqui também. Só que aí você tem que avaliar e cada situação é uma situação. Desse outro lado a gente fez o mesmo procedimento, colocamos lonas novas, também um cilindro de alumínio. E aqui a gente tem então o flexível e a coifa nova. Se você tirou o cubo e de repente você está com dificuldade para colocar no lugar, você pode ter algumas situações. Se esse cabo estiver muito puxado, poderá ser que o tambor não vai entrar. Uma outra situação, às vezes, cria uma rebarba muito grande aqui. Aí a lona vem aqui e enrosca. Mesmo você voltando ela, ela ainda continua encostando. Então pode ser que de repente você sofra com isso daí. E aí vai ser um pouco complicado de você conseguir tirar. Quando tem pouco desgaste, aí é só você voltar ali a lona que ela vai sair. Normalmente você empurrando assim, ó, ele vai para o lugar. Tem situações que não vai, aí você tem que ver o porquê que não está indo. Pode ser uma questão de lona, pode ser uma questão de cubo, pode ser cubo empenado. Às vezes ele ovaliza e fica difícil. Aqui vai uma porca castelo e o torque dela é 36 kg. Mas se você não tiver um torquímetro para isso, você pode imaginar como se fosse aqui 45 graus e girar ela, que vai dar bem parecido com o aperto. Esse aqui é o estado dos flexíveis que estava. Só que estava isolado as rodas traseiras. Esse aqui até que está um pouquinho melhor. Mas esse aqui já chegou ao fim da vida útil. Uma outra coisa, colocamos aí os coxins
do motor, novos, de uma marca boa. Dessa vez não foi usado o coxinho de IPU. E aí a gente tem o coxinho do câmbio. Esse, ele é mais chato para você trocar, porque você precisa afastar o câmbio. Teve um rapaz uma vez aí que comentou que é possível trocar sem tirar o motor. Eu achei um pouco absurdo, mas não impossível. Entretanto, você tem que afastar um tanto assim, porque ali dentro ele tem uma outra aba que entra ali dentro. Então você tem que tirar ela, afastar tudo aqui para daí tirar. Então não é um trabalho tão simples. Eu não apertei aqui ainda, porque vai como se fosse um peito de aço, porque esse carro ele andou sofrendo aí por andar rebaixado. Igual eu sempre falo, cada um tem um gosto aí, e aí acaba tendo esse tipo de problema aqui, ó. Raspa, bate. Tem um pessoal que acha bonito, mas aí vai a opção de cada um. Para mim não se aplica, mas tem um pessoal aí que gosta. Enfim, então aí aqui vem como se fosse um peito de aço e pega até o motor, uma chapa de aço, para evitar de ficar raspando. E ele não estava tão baixo, mas já estava raspando. Aí depois tem essa cordoalha, se você não conhece, essa aqui é a do negativo, que é interessante você ter ela ligada aqui. Em algumas situações, tem alguns carros que é ligado daqui a aqui, para que ele não fique com deficiência de aterramento. Tem esse outro aqui que vai até o motor de partida. E esses contatos aqui é imperativo que você limpe e tenha certeza que está passando, porque só colocar aqui por cima da terra não adianta. Você tem que limpar, tirar toda a sujeira e deixar na lata. E aí então colocar a cordoalha e depois testar para ver se de fato está passando corrente. Agora o que a gente vai ter que fazer é subir as lonas como se estivesse regulando os freios e fazer a sangria do sistema. Os freios você sempre começa pela roda traseira direita, depois a esquerda, depois a dianteira direita e depois a dianteira esquerda. Por quê? Devido a essa emenda que tem aqui, então a direita ela acaba sendo a mais longe e a esquerda traseira ela acaba sendo a mais perto, que é a que vem aqui. Para você fazer a sangria existem várias formas, mas é você que tem que decidir aí qual que é a melhor opção que se aplica a você. Aqui a gente colocou um cubo usado, mas ainda em boas condições, e esperamos que não dê problema de ficar gastando o cubo. Lembrando que esse cubo aqui e o outro que quebrou são cubos de aço, principalmente aqui tem um material bem grosso. E tem uns mais novos que ele é inteiriço e ele é bem mais fraco. Então se esse aqui não aguentar, o outro provavelmente vai aguentar menos ainda. Então aí cada situação é uma situação. A gente já viu gastar aqui na ponta do câmbio, né? Ou seja, o eixo do câmbio tá aqui, né? E aí a gente tem o cubo. Então a gente já viu gastar o cubo. E às vezes acontece de gastar na parte de baixo da margarida. Tem uma pecinha aqui dentro que é conhecido como margarida. E às vezes ela acaba gastando aqui embaixo e dando problema de barulho, a traseira fica sambando. Então assim, carro rebaixado ele traz alguns problemas junto com ele. É aquela história, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas comigo nunca aconteceu, comigo não sei o que, mas é que às vezes você anda pouco e aí demora mais para aparecer o problema, e quando você anda talvez ali com mais pessoas dentro do carro, ou
São N fatores. O que a gente percebeu é isso. Danifica a ponta do eixo e danifica lá na parte da margarida, na tampa do câmbio. Então assim, às vezes compensa você fazer o negócio direito e respeitar o limite do projeto, senão começa a ter problema. Igual teve um outro Fusca aí que trocava um desse aqui quase por semana. Tava dando problema. Aí ergueu, resolveu. Neste caso aqui a gente deixou com 15 graus no facão. Pode ser que fique bom ou não. Aí a gente vai colocar na rodagem para ver. Após fazer a sangria, ou melhor, tentar fazer uma sangria dos freios, me deparei com uma situação aqui que é a seguinte. Foi isolado aqui. Esse aqui era o que ia lá para trás. Está isolado. Então a gente vai ter que trocar esse cano aqui que vai até lá atrás. Provavelmente a gente vai trocar essa mangueira. Uma das razões que eu sempre falo dessa mangueira de lona é que ela começa a suar. Ela começa a ter esse vazamento. E é aquele negócio, vai vazando um pouquinho, vai vazando um pouquinho, quando você vê já é muito. Tanto que dá para ver que até aqui tem uma umidade. E como sempre, a gente está falando de um fusquinha, você encontra esse tipo de situação assim, ó. Uma mangueira que vai até aqui, a outra que daí entra aqui, que ele deveria ir pelo túnel, já não vai. Tem uma braçadeirinha assim, tá? Você encontra esse tipo de situação aqui também. Então assim, como diz o ditado, é Fusca. Então agora a gente vai ter que resolver essas coisas para a gente poder dar continuidade aí no serviço. Provavelmente a gente vai mexer nessas coisas e vai dar problema, que é o estado que está aí. Então é assim que funciona. Ó, o estado daquele flexível. Esse aqui até que tá bonitinho, a posição dele, mas aquele ali tá todo torto. Infelizmente é isso. Então esse carro aqui que iria embora já vai demorar um pouquinho mais para ele ir embora, e isso faz parte. Então a gente vai resolver essa questão agora para poder ir o fluido lá para trás, e aí a gente começar a fazer então a rodagem do carro. Mas por enquanto é isso aí. Então é normal nos fusquinhas, que não é nada de outro mundo, tá? Isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque aqui quando eles vêm é porque parou ou deu algum problema severo, aí então eles descem para fazer o serviço. Normalmente deveria vir numa preventiva e tal, mas não é o que acontece. Muitas vezes a gente fala pro dono do carro, ó, fez todo o freio, daqui um mês mais ou menos volta aqui para a gente poder subir as lonas, dar uma regulada. De cada 10 volta um. Então é assim que funciona. E eu não acho isso errado não, acho que é isso aí mesmo. Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Então é isso aí, mas provavelmente a gente vai ter que abrir essas pinças para fazer uma coisa bem certa. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Mas por enquanto é isso. Sem o cano mestre a gente não consegue fazer o freio ir lá para trás. Então lá tá tudo novo, mas sem o cano mestre não funciona. O cilindro mestre a princípio está funcionando as rodas dianteiras. Como esse aqui é simples, então provavelmente ele tá bom. Porque acontece muito de você ter o cilindro duplo e o duplo às vezes funciona a roda traseira, não funciona a dianteira, ou vice-versa. Então esse aqui tem grande chance de estar bom ainda, apesar dele estar bem com aparência de cansado, mas provavelmente ele ainda está bom. Mas a gente só vai saber isso aí a hora que sangrar e fazer todo o serviço que tem que ser feito. Então agora a gente vai para essa parte. Então, por isso que a gente ia mostrar o carro andando, mas já teve esse outro problema aqui. E aqui amassaram aí, ó, fizeram um serviço bem legal. E é isso. Então assim, faz parte. Aqui nessa pinça, ela está dessa forma. E aqui desse outro lado,
tá bem parecido. Tem só uma rebarbinha aqui no disco. Mas aqui ela tem um problema. Já perdeu aqui esse pino. Então só tem na parte de baixo. E isso já tem algum tempo que tá assim. Esse flexível aqui já tá todo na hora da troca também. Conversando com o proprietário, ele disse que vai querer que abra tudo isso daí, porque tem coisas a serem revisadas aí. Ele pediu para revisar. Então uma coisa que ia ser rápido já vai se estender um pouco mais o serviço. E a gente vai acabar fazendo uma geral nos freios. As rodas traseiras já estão 100% feitas. Então é isso aí. Para você que nos segue, meu muito obrigado. E até um próximo vídeo.